Vou trazer aqui 7 casos, 7 pessoas, 7 empreendedores, tem empreendedoras aqui também no meio, que se superaram, que começaram do zero e construíram negócios, construíram empreendimentos milionários e até mesmo bilionários, tá? Não são coisas pequenas. E os últimos empreendedores que eu vou trazer aqui, os 2 últimos, eu acho muito interessante. Chegando lá nos 2 últimos, eu vou comentar com você o que tem de mais interessante na história de empreendedores desse tipo, como os 2 últimos aqui que nós vamos ver, tá? E eu trouxe aqui então essas 7 histórias e eu tenho aqui o resumo, eu fiz um resumo para não perder nenhum ponto a respeito desses empreendedores. E o que chama a atenção é algo que eu vi presente em todas as histórias aqui que eu vou trazer para você e que eu vi um colunista da revista Forbes, um colunista brasileiro, ele esteve, é um jovem, eu não lembro o nome, ele esteve no programa do Danilo Gentili, no SBT, e lá ele falando da Forbes, talvez você não conheça, a Forbes é uma publicação internacional, né, uma revista que faz listas de grandes fortunas, listas dos mais ricos do mundo, dos mais ricos de cada segmento, dos mais ricos de cada país, né? Então, existem vários nomes que figuram ali nas páginas da Forbes, né? E eles levantam o patrimônio dessas pessoas. É claro que muitas vezes não é a própria pessoa que declara para a Forbes, né? A Forbes faz uma pesquisa, né, através de levantamento de dados e tudo mais, e monta essas listas. E aí, Mayra, boa noite, bom ter você aqui. Fazem essas listas falando das grandes fortunas mundo afora. Legal pra caramba. E esse colunista no programa dizia o seguinte, que a maioria absoluta, a maioria esmagadora dos bilionários, observa, não estou falando milionários, bilionários, né? Pessoas que têm fortunas na casa dos 10 dígitos, tá? Bilionários, e isso também não estou falando de reais, não, estou falando de dólares, bilhões de dólares. Eles começaram do zero, tá? Não é herança, não é ganhou na loto, nada disso. Eles começaram seus negócios com muito trabalho e a partir do zero. Vamos para o nosso primeiro empreendedor de sucesso dessa noite, né, que eu vou trazer aqui para vocês. O primeiro da nossa lista tem a ver com isso daqui, olha. Isso daqui. O que é isso daqui, hein? O que é essa marquinha aqui? Ah, isso aí, Jonas, é o Apollo, né? Um cara no cavalo jogando polo. É a marca famosíssima, Polo. Quem é que está por trás da Polo? Você tá ligado nisso aqui? Ralph Lauren, ou Ralph Lauren, né? Não sei, tem gente que lê afrancesado aí. Eu falo Ralph Lauren porque ele cresceu nos Estados Unidos, né? Em Nova York. Então vamos para a história de Ralph Lauren. Quem nunca viu uma camisa como essa aqui, né? Não tem ideia de quem está por trás, é o Ralph Lauren. Ele é um dos estilistas mais famosos do mundo. Quem nunca ouviu falar nele, né? Tenho certeza que você já ouviu. E ele cresceu no bairro do Bronx, em Nova York. O bairro do Bronx é um bairro pobre de Nova York, tá? Lá então é um bairro de imigrantes, né? Pessoas que foram para os Estados Unidos no início do século XX, 1900 e pouco, né? Com uma mão atrás e outra na frente. Então nós estamos falando de um cara que cresceu nesse cenário, né? E aí ele nasceu com sobrenome judeu, porque ele vem de uma família de judeus, trocou o sobrenome, né? E hoje conhecido aí como Ralph Lauren. Está dizendo aqui no resumo que eu fiz que ele sofreu muito bullying quando era criança, né? E o que ele gostava de fazer era ir para o cinema. Então Ralph Lauren curtia cinema e era uma maneira dele escapar da realidade cruel que ele vivia ali, né, no Bronx, nos subúrbios de Nova York. Então ele gostava de cinema e ele declarou, já que essa imersão que ele fazia nos filmes, na ficção, né, acabou inspirando ele
para muitas coisas, embora não tenha uma ligação assim direta com o ramo que ele empreendeu, né? Ralph Lauren não empreendeu no ramo do cinema. O que acontece é que ele conseguiu um emprego vendendo gravatas, vendendo gravatas numa loja chamada Brooks Brothers. E lá ele ficava observando os homens, né, americanos, lá, isso aí antes da década de 60, década de 50, e ele observava como as pessoas se vestiam. Então ele começou a ter um olho atento para a moda. Vem cá, eu quero chamar a atenção para um detalhe. Ralph Lauren não nasceu com um talento para a moda, né? Desde criança, Ralph Lauren desenhava croquis de não sei o quê. Não é isso que a história está dizendo. Ele gostava mesmo de cinema, né? Mas ele, trabalhando na loja de gravatas, começou a perceber esse nicho da moda e começou a observar como as pessoas se vestiam. Então, você pode ter um emprego hoje num ramo, né, que você talvez não imaginou que fosse trabalhar nele. Mas aí no emprego onde você está, você lida com o elemento principal de todos para um empreendimento de sucesso. O que é esse elemento principal de todos para um empreendimento de sucesso que você vai ver em comum aqui em todas as histórias? Ter dinheiro? Não, corta essa. É o que então? Ter contatos? Talvez. É o que? Ter conhecimento profundo de uma coisa? Não é, você vai ver nas histórias. Então o que é esse elemento principal para empreender? Gente, lidar com pessoas. É o networking, são as conexões, o público, interagir com as pessoas. Então, Ralph Lauren começou a observar as pessoas, a moda, como elas se vestiam. E aí, ele trabalhava numa loja de gravatas, né? Ele desenhou a sua própria linha de gravatas. Então, ele, percebendo, observando, desenhou um corte diferente de gravatas, mais largo do que se usava na época, na década de 60. E ele pensou o seguinte: será que os homens americanos dessa década, dessa época, estão dispostos a vestir um estilo mais ousado, um estilo diferente? E ele ousou introduzir esse estilo na moda. Então, aos 28 anos, ele já estava trabalhando para uma fabricante, né, a Beau Brummel, e ele conseguiu convencer essa companhia a fabricar a linha própria de gravatas que ele havia desenhado. Então ele falou: olha, vamos fazer isso daqui. E aí a empresa aceitou e ele começou daí, com uma gravata. Ralph Lauren começou desenhando gravatas. É impossível você nunca ter visto algo do Ralph Lauren, né? A roupa que eu estou vestindo, né, comecei aqui dizendo, é marca Ralph Lauren, polo, né? E aí tem perfume, tem bolsa, tem tudo que você imaginar, não é isso? Hoje a empresa de Ralph Lauren vale. Qual que é o valor de mercado do cara que começou desenhando gravatas no Bronx, lá nos subúrbios de Nova York? 7,3 bilhões de dólares. 7,3 bilhões de dólares. A história do Ralph Lauren me lembra muito a história que eu vi uma vez da empreendedora, uma mulher americana que lançou uma linha de meia calças, Spanx, se eu não me engano é o nome dela. Digitem no Google para você ver depois, Spanx, e ela também fez a mesma coisa. Ela trabalhava no emprego fixo e ela estava insatisfeita com as meias calças que existiam no mercado, né? Elas incomodavam as mulheres, era uma coisa que incomodava as mulheres, e ela desenvolveu durante anos, tá? Não foi do dia para a noite. Ela testou, fez uma, fez outra, comprava tecido, passava na máquina costurando a noite toda, e aí ela fez, até que ela chegou num modelo bacana, que ela falou: poxa, essa meia calça aqui está me atendendo. Chegou no modelo, chegou no protótipo, visitou fábrica por fábrica, perdia dias viajando, né, fábrica atrás de fábrica, até que uma fábrica topou fabricar a meia calça que ela tinha feito, com o tecido que ela tinha feito, e as meia calças Spanx viraram um sucesso nos Estados Unidos e no mundo todo. Negócio bilionário a partir do zero.
Primeiro bilionário, então, da noite, Ralph Lauren, com uma empresa da ordem de 7,3 bilhões de dólares. Começou desenhando gravatas. Segundo empreendedor, Yan Kun, fundador do quê? O que esse cara fundou? Nada menos do que WhatsApp. O Zap Zap, né? Que a gente tanto adora, que a gente não vive sem. No dia que cai, o mundo para, né? Então, qual que é a história por trás do cara que fundou o WhatsApp? Você conhece? Já ouviu falar? Aqui comigo você vai ver. Ele é mais um dos empreendedores que começaram do absoluto zero, tá? Não descende de família de milionários, não é um gênio. Quando criança, tinha habilidades superdotadas, nada disso. Olha a história do cara. Ele nasceu num vilarejo pobre, numa área rural. O cara nasceu na roça, falando em bom português brasileiro, no meio da roça, no meio do mato, próximo a Kiev, na Ucrânia. E vem cá, né? A gente sabe que aquela região ali do leste europeu, né? Ucrânia, divisão com Rússia e tal, aquilo ali vive em guerra, aquilo ali é bomba explodindo dia e noite, tá? A gente acha que é só no Oriente Médio, né? Não, o leste europeu ferve. Então o cara nasceu lá em Kiev, na Ucrânia, na época da União Soviética, cortina de ferro, lá, ó, Stalin, os caras descendo. Stalin já tinha morrido nessa época aqui, mas na época da União Soviética, os caras descendo bambu, e era exatamente isso que pegava com ele, olha só. Na casa dele não tinha água quente, não tinha a escola que ele frequentava, nem banheiro tinha. O cara tinha que passar do lado de fora, na neve, 20 graus negativos, para poder ir no banheiro. Então você que estudou numa escola, que pelo menos tinha uma carteira decente para você sentar, mesmo que você estudou numa escola pública, pelo menos tinha merenda na escola, né? Banheiro, infraestrutura. O cara não, ele estudou numa escola que ele tinha que ir pro lado de fora, 20 graus negativos, para ir no banheiro. Olha isso. E os pais dele, aqui que eu estava falando da União Soviética, tinham medo de falar ao telefone. Por quê? Porque a União Soviética, né, vigiava os cidadãos, não é isso? Regime comunista, mão de ferro, né, vigiava os cidadãos, e os pais tinham medo de falar ao telefone. Além disso, quando ele tinha 16 anos, eles conseguiram mudar então para a Califórnia, foram para os Estados Unidos. Todo mundo vai para os Estados Unidos, né? Impressionante. E o pai ficou na Ucrânia. Isso que aconteceu. E o que aconteceu? O que isso tem a ver com a história do fundador do WhatsApp? Eles foram para os Estados Unidos e o pai ficou na Ucrânia. E não existia um meio rápido de comunicação. Nós estamos aqui em 1992 nessa história. Então, tinha telefone? Pô, tinha. Era possível fazer ligação internacional? Era, mas quem viveu, eu era criança na época, sabe que era difícil, né? Até aqui, uma linha de telefone no Brasil custava o preço de um carro, né? E no mundo todo não existia essa facilidade. Então, o cara cresceu percebendo isso, queria uma maneira mais rápida de se comunicar. Chegou nos Estados Unidos, ele ficou vivendo junto com a família em abrigos do governo, não tinha casa própria, não tinha condições de pagar aluguel. Eu vou até fazer uma pausa aqui. Parece que para empreender tem que começar com um negócio difícil, né? Parece que tem que ser desacreditado. Parece que a vida tem que esmagar primeiro. Não é bem assim, mas a vida te esmaga de várias maneiras. É para testar mesmo, é seleção natural. Você conhece a história da seleção natural, da biologia, da ciência? Os fracos, eles vão primeiro. Então a vida vai te testar. Ela vai te bater. O Sylvester Stallone, quando ele fez o roteiro do filme, é outra história de sucesso, Sylvester Stallone. A história dele também é interessantíssima. Quando ele fez o roteiro do Rocky, ele inspirou justamente nisso. Tem uma frase famosa dele que diz assim: ninguém vai te bater mais do que a vida. Né? O negócio é você conseguir ficar de pé e seguir. Essa é a história do Rocky. Né? O Rocky lá, o Rocky Balboa, é uma história de superação.
em que ele inspirou na própria vida dele, ele já declarou isso. Quando ele escreveu o roteiro do Rock, ele estava na pior, pobre, ele tinha um cachorro lá, inclusive no filme tem a cena que ele vai no lugar comprar, ele tem umas moedas lá e tá com um cachorro, é o que ele tinha quando escreveu. Então a vida bate mesmo, e se você ficar de pé, aí você vai conseguir. O que aconteceu com o cara do WhatsApp? Morava em abrigo. Para comer, eles dependiam de um programa de assistência do governo americano. Vai ouvindo, agora que a história muda, ó. Aí ele diz aqui que ele estudava matemática, ciência, mas não ia bem. Ele era ruim de matemática, ruim de ciências. Então tem solução para você, que é ruim de matemática aí. Eu sou professor de matemática, então você pode contar comigo. E mesmo assim você vai insistindo aí, porque tem jeito, tá? Mesmo se você for ruim em matemática. E aí o cara não fez faculdade, mas ele foi se envolvendo com o mundo da tecnologia. Então vem cá, você pode até não ter estudo, às vezes você é um cara, uma pessoa que não tem paciência de ir lá sentar em banco de faculdade e tal, mas então você tem que ser bom em alguma coisa, então você tem que procurar aprofundar seu conhecimento, buscar habilidade em alguma coisa. E aí ele foi trabalhar na Yahoo. E vamos lembrar que aqui nós estamos no final da década de 90, início da década de 2000, quando a internet estava se espalhando pelo mundo, né? Não era como hoje, nós estamos falando aqui de 20 e poucos anos atrás. Então ele foi trabalhar na Yahoo, que era uma empresa meio que visionária na época, né? Conheceu um outro programador lá, o Brian Acton, que no futuro se tornou seu cofundador do WhatsApp. Então, eles deixaram a Yahoo, largaram seus empregos em 2007. E em 2009 lançaram seu aplicativo. E aqui que eu acho um ponto interessante da história. Como que o WhatsApp começou? Ele não era um aplicativo de mensagens. Ele era simplesmente um aplicativo que mostrava o status da pessoa, se ela podia atender ou não. Então você entrava no aplicativo, né? Quem tinha o WhatsApp só ia aparecer lá. Você já viu no WhatsApp? Fica lá ocupado. Ou então tem a sua frase de status, se for urgente me ligue. Ele começou com essa ideia, ele não era um aplicativo de mensagens, né? Ele só deixava uma mensagem no status. E isso não deu em nada. Isso não resolveu o problema de ninguém, não era nada interessante, não teve mercado para isso. Aí vem outro ponto interessante na história do cara. Eles foram fazer entrevista, escuta isso, para trabalhar no Facebook, na empresa do Zuckerberg, e foram rejeitados. Foram fazer entrevista no Facebook e o Facebook não quis contratá-los. Você já levou pau em entrevista, então? Disseram não para você, bateram a porta na sua cara? Fizeram isso com o fundador do WhatsApp. O Facebook fez isso com o fundador do WhatsApp. E aí os caras foram obrigados a irem trabalhar no aplicativo. Falaram, pô, não tem jeito pra gente, vamos mergulhar nesse negócio aqui e ver o que que sai. E aí eles começaram a alterar o projeto e tal, até que nasceu finalmente o aplicativo de mensagens, né? E aí é interessante porque era um problema que ele viveu na infância, né? A falta de meios seguros e rápidos, ágeis de se comunicar, não é isso? E em 2014, o Zuckerberg é que bateu na porta deles. O Facebook foi atrás dos caras que fundaram o WhatsApp e compraram o WhatsApp. Eu fiz questão de pesquisar por quanto que o tio Zuckerberg teve que pagar para os caras que ele não quis contratar. A bagatela de 19 bilhões de dólares americanos. Imagina você com uma empresa de 19 bilhões de dólares, hein? Justamente. Essa história lembra um pouco a história do Bill Gates, né? Fundador da Microsoft, porque o Bill Gates trabalhou para Macintosh, no sistema Macintosh, né, para Apple, e os caras rejeitaram a ideia dele, enfim, e aí ele foi fundar a Microsoft, né? É claro que a Apple não perde para a Microsoft, né?
Mas, bom, o Bill Gates ficou no top dos homens mais ricos do mundo por muitos anos, né? Eu lembro de uma revista Veja, da capa de uma revista Veja, lá de 97, eu era criança, e me impressionou o título da revista, que era O Micreiro de 13 bilhões de dólares. Estou falando disso em 97, ele era o homem mais rico do mundo já, 13 bilhões de dólares era a fortuna do Bill Gates em 97. Depois disso ele ficou muito mais rico com a internet, e até que ele, né, já nem sabia mais o que fazia com dinheiro e foi mexer com outras coisas de tão rico que o cara ficou. Então a história do WhatsApp é interessante, né? Eles foram rejeitados pelo Facebook e depois tiraram 19 bi da conta do Zuckerberg. Terceira empreendedora, agora uma mulher, Oprah Winfrey. Todo mundo conhece a Oprah também, né? A Oprah é uma das personalidades mais famosas dos Estados Unidos. Nunca se envolveu diretamente com política, mas muitos americanos apostam que ela seria uma ótima presidenta, né? Uma mulher assentando-se na Casa Branca, né? Se tem uma mulher que tem influência suficiente para se assentar lá na Casa Branca, é a Oprah Winfrey. E qual que é a história dela? Bom, ela nasceu numa fazenda rural, de novo, outra que nasceu no meio da roça, lá no Mississippi, nos anos de 1950. E nessa época, o Mississippi é um estado do sul dos Estados Unidos, portanto, com uma cultura escravagista, né? Uma cultura de racismo, uma cultura de escravizar os negros. Eles poderiam, inclusive, ser mortos, presos ou mortos, se tentarem votar ou simplesmente entrar em um restaurante para brancos. Então, você que acha que tem racismo no Brasil, né, eu não vou entrar nesse mérito, pode até existir, mas está longe de ser o racismo que já existiu nos Estados Unidos e em outros países do mundo, não é isso? Então a Oprah nasceu nesse ambiente de racismo, de preconceito, na roça, lá no Mississippi, nos Estados Unidos. Ela era tão pobre que fazia vestidos com sacos de batata. Você já vestiu uma roupa de sacos de batata? Pois é, Oprah Winfrey já vestiu. Aos 6 anos foi morar com a mãe. E a mãe, com dificuldade de criar ela e uma irmã sozinha, mãe solo, né? Mandou Oprah viver com um suposto pai. Nem sabia se era pai dela mesmo. Que tinha uma barbearia. Ele era barbeiro no Tennessee, né? O outro estado americano. E aí chegou um outro homem e disse: não, eu que sou seu pai. Então, peraí, a história da menina era complicada, né? Não pôde ficar com a mãe, foi viver com um homem que acreditava que era seu pai, e de repente apareceu outro dizendo que era o pai. E aí tá feita, armada a confusão, né? Muitos poderiam falar: isso aí não vai dar nada na vida, vai ouvindo. Foi vítima de abusos sexuais durante a maior parte da infância e aos 14 anos ficou grávida. 14 anos ficou grávida, mas o bebê nasceu morto. Choque, uma menina de 14 anos, você imagina. E aí ela disse que tudo isso que ela sofreu se tornou, na verdade, combustível para o sucesso que ela iria obter na vida. Então, volto a dizer, não é isso? A vida, ela bate, você tem que ficar de pé. Segura a onda, porque o sucesso vem depois da luta, não é isso? E aí, o que ela foi? Conhecendo um, conhecendo o outro, fazendo networking, foi parar numa emissora de televisão. Essa história, como ela chegou lá, a gente está pulando aqui. Mas ela, afinal de contas, foi parar numa emissora de televisão e revolucionou o talk show, né? A Oprah Winfrey, ela é uma daquelas apresentadoras de programa de talk show. O talk show, eu vou abrir aqui falando de empreendedorismo. O talk show não era uma novidade, né? Ele já existia muito antes da Oprah, né? Nós temos talk shows antigos nos Estados Unidos e isso nasceu lá, né, nos Estados Unidos. É claro que se a gente pesquisar a fundo, você vai ver outros que já tiveram a ideia do talk show e tal, mas é um formato tipicamente americano, né? A Oprah, ela teve uma visão além disso. Ela começou a levar temas polêmicos e temas onde ela podia
discutir, polemizar, se abrir, confessar, trazer à tona as vivências dela dentro do talk show. Você deve ter percebido, se você tem aí mais de 20 anos ou um pouco mais aí, a mudança profunda que aconteceu na televisão, inclusive a televisão brasileira, pelo menos na última década, né? Quem não lembra do jornal como era antigamente? Jornal há 15 anos atrás, o cara era um boneco, né, engessado, assim, punha a mão no balcão, segura na folha e falava: boa noite, a polícia do estado do Mato Grosso. O cara tinha que ter aquela voz de locutor, né, coisa do rádio e tal. E a televisão foi mudando o formato. Hoje os caras conversam no jornal, né? O jornalista que apresenta o tempo, o moço, a moça do tempo, entra ali descontraído, troca uma ideia. Então a Oprah, ela colocou essa roupagem nova para os talk shows americanos, né? Ela revolucionou o estilo. E isso, explodiu ela, né? E o que fez a diferença foi exatamente a história de vida sofrida dela, né? Que impulsionou as falas, os temas dentro do talk show. Hoje, o valor de mercado, né, dos empreendimentos da Oprah superam 2,6 bilhões de dólares. Então, a Oprah não é milionária, ela é bilionária. Menina que nasceu lá na roça, no interior do Mississippi. Não é isso? Que sofreu abuso na infância, que engravidou aos 14 anos e o filho nasceu morto. Essa é Oprah Winfrey. Quarto empreendedor da noite, Alberto Saraiva, criador do Habib's. Talvez você já tenha ouvido falar um pouco da história dele. Eu achei muito interessante a história do fundador do Habib's. Outro que começou do zero, e agora nós estamos falando de empreendedores brasileiros aqui, né, do Brasil, do MBA, modo brasileiro de administrar finanças. O pai do Alberto Saraiva trouxe a família de Portugal para o Brasil, ele era português. E quando o Alberto tinha 17 anos, eles foram morar no interior do estado do Paraná. Eles foram do Paraná para São Paulo, para que ele pudesse perseguir o seu sonho. Qual era o sonho dele? Ser médico. Pai português veio para cá e o menino queria ser médico. Aí o pai, para pagar as contas, bom português que era, o que ele fez? O que você acha que ele foi trabalhar? Abriu uma padaria. Tradição, né? Não, padaria é do português, com certeza. Só que a padaria era um fracasso, né? E aí o que aconteceu na história desse menino, Alberto Saraiva? Ocorreu um assalto na padaria e o pai foi morto, foi assassinado nesse assalto. Suficiente para acabar com uma família, acabar com um sonho, acabar com tudo. O pai abriu a padaria para poder formar o filho médico, né? O negócio já ia mal e ainda foi assaltado e o pai morreu. Mesmo abalado, traumatizado, Alberto trancou o curso de medicina e assumiu o empreendimento do pai. Então ele foi trabalhar na padaria que o pai tinha aberto. Mas a situação não era nada boa. A padaria continuava um fracasso. Tinha equipamentos velhos, não tinha mão de obra e outra coisa terrível para qualquer empreendedor: muita concorrência. Padaria é um negócio danado, porque toda esquina tem uma e tem que ter, porque o cara não vai andar quilômetros para comprar pão todo dia. Então, concorrência de padaria é terrível. Qual que foi a sacada do Alberto? Ele teve a estratégia de vender pão 30% mais barato que os outros concorrentes. Já dizia aí, né, um famoso lojista brasileiro: preço é tudo. Mentira, não quer dizer que é tudo. Essa foi a estratégia que funcionou aqui com ele. Então ele vendeu 30% mais barato que os concorrentes. Poucos anos depois, vendeu a padaria. Parou de vender pão e vendeu a própria padaria. Só que ele vendeu com a padaria já faturando. A padaria já estava de pé, né? O negócio já funcionando. E ele vendeu para outro português, manteve a tradição no português da padaria. E o que ele fez? Vendeu a padaria para quê? Foi estudar. Voltou a estudar medicina, o curso estava trancado. Durante o restante do curso de medicina, ele dividiu as atenções com outras empreitadas. Aí eu vou fazer uma pausa e comentar. Quando o bichinho do empreendedorismo te pica,
Dificilmente você vai largar. Então o sonho do cara era fazer medicina, mas o cara não ficava quieto. Ele mexia com uma coisa, mexia com outra. Ele criou a Casa do Pastel. Pai português, né? Padaria, criou a Casa do Pastel. Sempre vendendo baratinho. Tudo o negócio dele era preço. Vendeu barato. Depois fez a Casa do Nhoque. Depois a da Fogazza. Depois a da pizza. Então o cara foi mexer com massas, né? Era isso que ele mexia. Quando se formou, finalmente então formou em medicina. Observa outra coisa, o curso do cara não foi padrãozinho ali, né? Quando eu estava na universidade, dava gosto de ver aqueles caras que formavam bonitinho. Todo semestre o cara ia lá, passava nas matérias. A matrícula do cara era o currículo ali certinho, né? Primeiro período, fiz isso, isso e aquilo. Segundo período, fiz isso e aquilo. O cara ia liso no curso, né? Mas essa não é a história dele aqui e nem da maioria dos empreendedores. O cara sofre para fazer o curso. Toma pau, não consegue, né? E aí, ele finalmente se formou em medicina. Porém, ele dividia a atenção com as outras coisas. E aí ele guardou o diploma, voltou para trás do balcão, o cara médico, e nunca exerceu a medicina. Até que num dia ele conheceu um cozinheiro que pedia emprego. E ele era especialista em quê? Esse cozinheiro que bateu na porta dele? Comida árabe. Então o cara foi lá na padaria dele pedir emprego e o cara fazia comida árabe. E aí o que aconteceu? O que nasceu dessa parceria? Vou fazer uma pausa aqui. O cara poderia ter falado, não tem dinheiro para te pagar. Não, esse negócio aqui eu vou tocar ele sozinho. Não, eu já entendo de nhoque, já entendo de pastel. Não, ele deu uma chance pro cara. O empreendedor, ele tem que ter a mente aberta, ele tem que saber ouvir. Tem aquela velha história, né? Deus deu 2 ouvidos e uma boca para a gente ouvir mais e falar menos. Então o cara deu uma chance para o cozinheiro especialista em comida árabe. E o que nasceu ali da parceria desses dois? Desse cara que chegou lá cozinhando comida árabe? O Habib's. Ah, mas o Habib's é pequeno. Maiores empresas de sucesso do Brasil, contando com 22 mil colaboradores. Muitas indústrias não têm 22 mil funcionários. Não chegam nesse número. Então, 22 mil funcionários, 430 restaurantes em todo o Brasil. E essa aqui que eu assustei. Já vendeu 9 bilhões de esfirras. 9 bilhões de esfirras. Você já pensou no dia que você tiver vendido 9 bilhões de unidades de alguma coisa que você produz? 9 bilhões. Ora, R$1, 9 bilhões é 9 bilhões de reais. Então, é claro, eu estou falando de faturamento, né? Não estou contando os custos e tal. Mas, cara, é muita coisa. Vender 9 bilhões. Né? Disco de ouro é 1 milhão de cópias. Quando o artista chegava a 1 milhão de cópias, o cara ganhava um disco de ouro e falava, mas estourei na carreira. Imagina vender 9 bilhões de unidades de um produto. O Brasil tem 200 bilhões de pessoas. Então, o cara vendeu quantos Brasis? Né? Vendeu 45 Brasis, né? Porque 5 vezes 200 bilhões dá 1 bi. 45 vezes a população brasileira. É como se cada brasileiro tivesse comprado 45 esfirras na mão do cara do Habib's. Você vê, não é pouca coisa não. Quinto empreendedor, Flávio Augusto da Silva, da WhatsApp. Você também provavelmente já viu a história dele, mas é muito interessante. Ele nasceu e foi criado na periferia do Rio de Janeiro, então é um carioca. Filho de pai militar e mãe professora da rede pública. Então não nasceu em berço de ouro, nada disso. E aí, diz aqui que ele passava o dia a dia dele no transporte público, pendurado dentro de ônibus. Quem nunca, não é? Quem nunca passou por isso? Não chegou a fazer faculdade e com 19 anos começou a trabalhar em uma escola de inglês, vendendo cursos, e eu achei interessante, de um orelhão. O cara não tinha nem escritório. Tinha escritório, tinha uma sala para ele sentar, não. O cara vendia curso de inglês no orelhão, meu amigo, minha amiga. Ele ia lá para o telefone público. Não tinha celular, não tinha WhatsApp, né? Em 4 anos, virou diretor regional comercial da empresa. Então, pegou um cargo de gerência ali, um cargo de diretoria, né? Percebeu, o que eu falei lá no início, Ralph Lauren vendendo gravata.
percebeu, observou, ficou atento, que o mercado estava mudando e passando a exigir inglês, né? Qual língua você fala? Além do inglês. Hoje em dia já pergunta assim, inglês nem é mais língua diferencial, né? Você fala assim, além do inglês, o que você fala? Então ele percebeu que o mercado de trabalho estava começando a exigir inglês. E era uma novidade, inglês para adultos, porque o adulto aprender inglês é mais difícil, né? E aí ele teve a sacada, chamou a mulher dele e pegaram um empréstimo de... Quanto que você chuta que é o empréstimo que ele pegou, hein? Para abrir a empresa dele? 10 mil. 10 mil reais. Claro que na época era muito mais dinheiro do que hoje. Mas sei lá, 10 mil na época era o preço de um carro. Então seria hoje aí 30, 40 mil. Pegaram o equivalente a um carro. E abriram a WhatsApp, né? A que você conhece com certeza. Essa marca já chegou até você. WhatsApp no inglês. E ele cobrava ao contrário, preste atenção, ao contrário da história que a gente viu antes, que o cara começou a cobrar mais barato, vender pão 30% mais barato. O Flávio, com o WhatsApp, começou a cobrar mais caro. O ticket do curso de inglês dele era mais caro. Mas por quê? Porque ele fazia uma promessa de ensinar inglês com o curso completo em apenas 18 meses, 1 ano e meio. Então ele vendia mais caro o curso de inglês em 1 ano e meio. Aos 26 anos, ele chegou com 24 escolas e 1.200 funcionários. 1.200 funcionários, 26 anos. Vendeu a rede com 393 filiais para o grupo Abril Educação. E aqui também eu adoro essa parte da história, parece com um cara do WhatsApp. Olha o que aconteceu com ele. Vendeu para o grupo Abril 393 filiais. Em 2013, pela bagatela de 877 milhões de reais. Quase um bi, cara. 877 milhões de reais. E recomprou na crise de 2015 por 398 milhões. Para tudo. O cara vendeu por 877 milhões. Depois ele foi lá e comprou de novo a mesma empresa que era dele por 398 milhões, por menos da metade. Isso aqui é... será que é sorte? O que é isso, hein? O cara comprou pelo menos a metade do preço. Reestruturou a empresa e em 2017 vendeu 35% da WhatsApp ao Carlos Wizard. O Wizard, que é outro empreendedor, né? Criador das escolas Wizard, formando um holding de educação. O negócio é você estar em movimento, meu cara. Não é sorte isso aqui. É que o cara estava ligado. É o ramo dele. Ele insistiu. Ele mergulhou na parada. Não largou. Ele vendeu e comprou de novo. E aí cresceu mais ainda. E montou um holding junto com o Wizard. Os caras dominam o ensino de inglês, não é não? E aí ele foi, você provavelmente já viu o resto da história, foi para os Estados Unidos, comprou um time de futebol que hoje contratou o Kaká, né? O Kaká joga no time dele lá nos Estados Unidos. E o cara começou vendendo curso de inglês no orelhão, nem escritório ele tinha, né? Número 6, e aí começou, eu vou terminar aqui, daqui a pouquinho a live, falando dessas duas últimas histórias que eu acho que tem uma coisa super interessante. Eu vou te dizer qual é. Eloy Dávila, que é o CEO da Flytour. Aos 9 anos de idade, Eloy Dávila fugiu da casa da irmã que o criava. Então o cara vivia com a irmã mais velha que criava ele, fugiu. Escapou de um cunhado alcoólatra e violento. Não aguentou, né? Em Rio Negro, interior do Rio Grande do Sul. Foi até São Paulo de carona e viveu nas ruas trabalhando como engraxate. Então o cara fugindo aí do alcoolismo, da violência, foi para São Paulo de carona, nem dinheiro para passagem, nem nada, tinha 9 anos de idade, e foi trabalhar como engraxate e vendedor de jornal. O cara foi se virar na rua, menino de rua. Isso, né? Não tem outra palavra para definir. Daí ele foi para o Rio, São Paulo para o Rio, depois de trabalhar lavando e guardando carros. Pô, quem nunca viu uma cena dessa no Brasil? O cara era um menino, engraxate, vendedor de jornal, lavador de carro.
Depois virou office boy na agência de turismo. Então foi trabalhar na agência de turismo, Stella Barros. Foi o seu primeiro contato com o ramo que o deixaria milionário. Aí, ó, outro que valorizou o emprego que tinha, que aprendeu as coisas ali no primeiro ramo de trabalho dele. A dona deixava que ele dormisse no sofá da loja. Olha isso. Né? E permitiu para ele sair da rua. Então, ao invés de dormir na rua, ele podia dormir no sofá da loja. Casou-se, teve filhos, chegou a acumular 3 empregos simultâneos. O cara era uma máquina de trabalhar e depois ficou desempregado. Eu quero abrir um parênteses aqui e comentar uma coisa com você. A sua situação hoje de fracasso ou de sucesso não te define. O cara tinha 3 empregos, de repente, pum, acabou tudo, ficou desempregado. E aí ele foi obrigado a se tornar representante. Em vez de ter um emprego fixo, né, ali e tal, ele foi trabalhar como representante, já tinha expertise no ramo, né, da rede de hotéis pan-americana. Trabalho que o levou a criar a EDO Representações, né? Claro que tem a ver com o nome dele, né? Eloy Dávila. A EDO foi o embrião da Flytour. O que é a Flytour? Empresa líder em emissões de bilhetes aéreos, passagens da América Latina e maior agência do Brasil de business travel, viagens para empresas. Então, o cara é o maior, né, a empresa líder de emissões de bilhetes aéreos. Talvez você nunca ouviu falar nele, em Eloy Dávila, e nem na Flytour eu pessoalmente já ouvi falar. Talvez você não conheça a Flytour e nem o Eloy, mas ele é o presidente de uma empresa líder em toda a América Latina, e isso é que me chama a atenção. O cara não precisa ser famoso, né? Se eu encontrar com esse cara na rua, eu não vou saber quem é ele, mas o cara está faturando milhões. A empresa dele é a maior da América Latina, no ramo dele. Tá vendo? Isso é que me chama a atenção. O cara é praticamente um anônimo. As pessoas do nicho dele talvez o conheçam bem, mas as pessoas comuns não conhecem. Você vê um cara desse na rua, não sabe que é ele. E o cara está faturando milhões. Não é isso? E o 7º e último, Geraldo Rufino. Após a morte da mãe, Geraldo Rufino abandonou a escola na 2ª série. Falou assim, quem é Geraldo Rufino? Eu nunca ouvi falar nesse cara. Por que ele está nessa lista de maiores empreendedores? Vai vendo. Então ele abandonou a escola na 2ª série, aos 7 anos. Ainda criança, recolhia latinhas para vender no ferro velho. Morava na favela do Sapé, em São Paulo. Morava na favela. Voltou a estudar aos 13 anos. Já era para o cara estar no 8º, 9º ano e largou no 2º. Então, uma história interrompida aí. E ele voltou a estudar por exigência do gerente do Play Center, que era a empresa que contratou ele como office boy, Play Center. E ele foi conquistando o espaço aos poucos, até que por volta dos 25 anos, tinha 2 caminhões que usava para transportar adulto. Então o cara foi ser caminhoneiro, né? 25 anos de idade já tinha 2 caminhões. O que também é uma conquista, se você pensar, né? Porque caminhão não é barato. O cara ser dono do próprio caminhão, 2 ainda aos 25 anos. Em um acidente em 1985, seus 2 caminhões ficaram inutilizáveis. Acabou o meio de trabalho dele. Sem seguro, se viu obrigado a desmontá-los e vender as peças. Saca essa. Foi um golpe fatal para o seu negócio. Acabou, o cara virou sucata, os 2 caminhões que ele tinha, né? Virou sucata. Mas em meio à adversidade, ele percebeu que havia espaço para esse trabalho no mercado. O que esse cara fez? Nascia assim a JR Diesel, que é hoje a maior empresa da América Latina em reciclagem e desmontagem de veículos. Esse cara não é famoso, talvez você nunca tenha ouvido falar em Geraldo Rufino, dono da JR Diesel. Só que é o seguinte, o acidente que fez os 2 caminhões dele virarem sucata, ele teve que desmontar os caminhões. E aí ele falou, poxa, esse é o negócio, eu vou montar uma empresa que desmonta caminhões. Na verdade, o cara fez
um desmanche, só que legal, né? Ele pegou o desmanche aí, que é solto no Brasil, acontece todo dia com veículo roubado, a gente sabe. Ele fez um desmanche, só que de maneira legal. Ele criou uma empresa de desmanche de veículos, né? Principalmente aí de caminhões, JR Diesel. E aí ele faz isso, não deve ser barato, nem fácil desmontar um caminhão. Ele percebeu esse problema e foi empreender. Então o acidente que tirou os 2 caminhões dele serviu como embrião da maior empresa da América Latina nesse segmento. São só 7 histórias de 7 pessoas que eu trouxe aqui nessa noite. Empreendedores. Histórias impressionantes, porque a maioria, se não todos que eu li aqui, começaram do zero, enfrentaram adversidades terríveis, né? O cara do Habib's teve o pai assassinado num assalto à padaria, que era um negócio deles, sobrevivência deles. Não abalou com isso, foi lá e começou, assumiu o negócio e transformou no Habib's. Esse cara que 2 caminhões dele deram perda total, ele fez um negócio com isso, né? Oprah Winfrey, grávida aos 14 anos, abuso sexual, filho nasceu morto. Ela poderia ter ficado reprimida, deprimida, calada. Pelo contrário, aí que ela pôs para fora e se tornou, né, pôs a palavra para fora e se tornou a referência em talk show nos Estados Unidos e para o mundo todo, claro. Todas essas histórias são histórias de superação, são histórias que mostram para a gente que nas adversidades da vida é daí que a gente fica mais forte, é daí que surgem as oportunidades. Vamos parar de reclamar e vamos, se a vida te der limões, faça uma limonada. Eu acho que a moral da história disso aqui tudo, dessa live de hoje, é isso. Se a vida te der limões, faça uma limonada. Eu pretendo ainda trazer muitas outras histórias. Tem uma história que me impressiona muito, que é a do Rockefeller. Rockefeller foi um dos homens mais ricos do século XX. Depois da crise de 1929 na Bolsa de Nova York, tinha muito bilionário na fila da sopa, né, que tinha perdido tudo, e o Rockefeller ficou mais rico ainda, né? Ele mexia nada mais nada menos que gasolina, né? Se o cara tivesse aí ainda, ele estaria faturando ainda, né? Então ele foi o magnata do petróleo dos Estados Unidos, mas não é isso que é o interessante, o ramo que ele mexeu. O interessante é a maneira como ele lidava com as finanças, a maneira como ele lidava com o dinheiro. E eu ainda vou fazer uma live para trazer as ideias de Rockefeller aqui para vocês e para mim também, que eu acabo aprendendo muito nessa live. Essa foi a nossa live de hoje, então, histórias impressionantes de empreendedores. Eu espero que você tenha aprendido como eu aprendi, que você tenha observado e que você faça dos limões que a vida te der uma limonada suíça deliciosa e que os seus negócios deem certo. Vamos fazer dinheiro, vamos empreender. Eu vou ficando por aqui, até a nossa próxima live.